Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Natália Cavalieri, sou a host do Comunidades aqui, estarei com vocês essa semana, de segunda a quinta, sempre às 16 horas. Antes de falar um pouco mais sobre o nosso tema e apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria dar 2 recados, lembrá-los de quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber de todas as publicações que a Fundação Dom Cabral faz. E lembre-se de deixar sempre as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no chat, nós vamos recebê-las e eu sou representante de vocês aqui nesse bate-papo. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito relevante, boas práticas da gestão do caixa no cenário atual. Para falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos o Guilherme Amado. O Guilherme é professor associado da Fundação Dom Cabral. Além de todo o seu conhecimento acadêmico na área de gestão e finanças, o professor Guilherme também traz uma ampla bagagem de mercado, ele já foi diretor financeiro e diretor de grandes bancos. Seja muito bem-vindo, professor Guilherme. Boa tarde, Natália, boa tarde a todos. O nosso bate-papo hoje, ele vai trazer um pouquinho, vai tentar responder um pouquinho algumas das dúvidas que estão no centro da mesa de empresas. Diante desse macro cenário atual que é tão desafiador, quais são as medidas que podemos tomar para sair bem desse momento? E se já é possível pensarmos em algumas lições que podemos levar desse momento? Então, eu convido o Guilherme a começar a sua fala trazendo um pouco para a gente desse cenário atual. Ok, eu vou, Natália, compartilhar uma tela para direcionar a apresentação. Espero que fique claro. Está claro aí para todos? Tá ok, Natália? Excelente, está excelente. Tá bom. Bom, basicamente, antes da gente falar na questão de práticas empresariais nesse momento de crise, né, que nós estamos começando agora, é muito importante a gente contextualizar o momento que a gente está vivendo de uma maneira um pouco mais ampla. Basicamente, o que a gente tem é um cenário macroeconômico extremamente desafiador, né? Há uma opção politicamente correta, eu diria, dos governos mundiais, né, não só do brasileiro, por salvar vidas, e isso implica em isolamento, isso implica em encerrar ou fechar durante algum tempo algumas atividades econômicas, e isso fatalmente vai nos levar a uma enorme crise econômica mundial. A única certeza que todos os analistas, todos os economistas têm neste momento é que uma recessão já está contratada. Nós não escapamos dela. O que nós não sabemos é a duração dessa recessão, a extensão, ou seja, a quantidade de setores que vão ser afetados, nem a profundidade dessa crise. Neste momento, há muita especulação a respeito disso, mas cada vez mais está ficando claro que é uma crise que tem algumas dimensões bastante complexas e não são comuns em crises que nós já vivemos. Basicamente, o que temos nessa situação? A gente tem ocorrendo neste momento um choque de demanda muito grande na economia, ou seja, o que é isso em termos econômicos? Houve uma parada, de forma geral, no ritmo de demanda ou de compra dos agentes econômicos, né? E também, obviamente, isso provocado não só pelo isolamento, mas pelo fato de que alguns setores estão literalmente fechados, né? Não podem operar na maioria das cidades, principalmente o varejo, por exemplo. Nós temos, depois, seguindo a esta crise de demanda, quando a economia voltar a funcionar, muito potencialmente a gente vai enfrentar ruptura nas cadeias de produção. O que significa isso? Significa que a empresa volta a funcionar, volta a fazer negócios, mas, por força da crise, nem sempre os seus fornecedores estão preparados para voltar a abastecer esta companhia de forma normal, seja porque eventualmente ficaram pelo caminho, seja porque eles também se desestruturaram do ponto de vista da sua capacidade produtiva e, portanto, a gente vai ter uma certa letargia, uma certa lentidão para conseguir fazer todas as cadeias de produção voltarem a funcionar de forma usual. O que significa que a volta não é uma volta sem alguns percalços. É o que nós chamamos dos choques de oferta, né? Então, claramente, nesse cenário e nessa combinação de choque de oferta e demanda, que não é usual na mesma crise, a gente vai ter, junto disso, um aumento do risco de crédito, o que significa que os bancos que são emprestadores neste momento
que são atores importantes para suportar as empresas, eles vão ter uma percepção, né, mais crítica do risco de crédito, tornarão provavelmente um pouco mais restritivos. Isso já está fazendo com que a taxa de juros da economia suba. Eu não estou me referindo àquela taxa fixada pelo Copom, de curto prazo, mas a curva de juros para o futuro, que é a taxa de base de empréstimo, essa taxa já inclinou, os empréstimos já estão mais caros, e apesar do Banco Central estar fazendo todo um esforço de irrigar o sistema com liquidez, os bancos, há uma grande chance dessa liquidez ficar empossada dentro dos bancos, como a gente chama, ou seja, os bancos têm recursos para emprestar, mas não têm a vontade de emprestar, porque têm medo do risco de crédito envolvido na relação com vários dos seus clientes, né? Nós temos um outro problema, que pela primeira vez o Brasil entra numa crise desse tipo, com uma taxa de juros na economia fixada pelo governo já num nível muito baixo, o que significa que ele tem pouco espaço para uma redução, né, dessa taxa de juros para causar aí um aumento, né, da atividade econômica. Tem uma limitação na política monetária. Nós claramente temos uma tendência de ver um aumento do desemprego, o que significa que há uma queda de renda, não só por força do desemprego, mas também por ajustes de jornada, de salários e tudo, o que faz com que o consumo tenda a baixar, potencializando essa recessão. Junto com isso, queda das bolsas, que levam a destruição enorme de riqueza. É bom a gente se lembrar que o ciclo de alta da Bolsa Americana, que é o mais longo da história, foi rompido, né? Isso, obviamente, tem um impacto econômico muito grande na economia americana, que é a maior do mundo, e, portanto, tem um impacto mundial. E as bolsas europeias caindo, assim como a brasileira, quer dizer, uma destruição total de riqueza nesse sentido. E as commodities tendem também, eventualmente, a acompanhar. Ou seja, liderando esse processo, nós já temos o petróleo. Por questões não exatamente ligadas à crise, mas por disputas geopolíticas entre Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos no mercado de petróleo, a gente viu o preço do petróleo desabar, né? Ele chegou a operar abaixo de $20 o barril, que é um nível baixíssimo, e isso, claro, traz também uma grande destruição de riqueza em várias economias. O petróleo pode ser o primeiro, ou a primeira das commodities a sofrer com questões de preço, e isso pode se alastrar em outras commodities, e isso traz, obviamente, a recessão para as economias que dependem desses produtos. E, finalmente, nós temos aqui um aumento do endividamento público. Quer dizer, o governo tem corretamente tomado uma série de medidas para suportar os agentes econômicos informais, pessoas com menor poder aquisitivo, empresas pequenas e assim por diante, né? E até através dos seus bancos públicos de repassar crédito como uma ferramenta contra este ciclo, mas claramente isso vai aumentar o endividamento público e a longo ou médio prazo nós provavelmente teremos aí um risco maior associado à gestão das contas públicas. A gente vinha corrigindo isso no Brasil, sofremos muito com isso nos últimos anos e, infelizmente, estamos entrando, né, nesse movimento negativo novamente, e isso vai ser um preço, né, que a gente vai ter de pagar para corrigir isso no futuro, mas não tem como evitar essa política fiscal anticíclica nesse momento. Então, esse cenário bastante complexo é o que está por trás das empresas neste momento, e se a gente, portanto, considera essa situação, a gente pode dizer que para uma empresa garantir a sua sobrevida neste período de crise, existem 3 elementos fundamentais, né, que ela tem de se ater. O primeiro desses elementos é caixa. O segundo elemento importantíssimo que as empresas devem olhar é caixa. E o terceiro desses elementos é caixa. Ou seja, neste momento, mais do que nunca, caixa é o rei, caixa é o que importa, e as empresas têm de claramente tirar o foco da sua gestão na maximização dos lucros, na garantia da produção de um bom lucro e focar em como maximizar caixa. Porque é com caixa que a gente paga salários, paga dividendos, paga empréstimos, paga investimentos, paga gastos e garante a sobrevivência da companhia. Portanto, a palavra de ordem é caixa. E, nesse sentido, a gente poderia, vamos dizer, resumir. Existem basicamente 2 grupos de empresas, aquelas que estão mais sujeitas aos impactos na crise e as que estão menos sujeitas aos impactos da crise. O que de fato determina isso? Basicamente, essas variáveis de uma maneira resumida. Quer dizer, empresas que entraram na crise com caixa apertado tenderão a sofrer muito.
se entraram com o caixa folgado, tendem a sobreviver com mais tranquilidade. As empresas que estavam no meio de um grande ciclo de investimento tenderão a sofrer muito. Aquelas que estavam fora de um ciclo de investimento ficam mais preservadas. As que têm estrutura fixa de funcionamento, estrutura fixa é aquela conta que você tem de pagar todo mês, independentemente da quantidade de negócios que está fazendo, quando essa estrutura ela é pesada, as empresas estão mais sujeitas ao impacto, porque tem uma dificuldade maior de se ajustar. Se a estrutura fixa é leve, passam com mais tranquilidade. Outra questão importante, nível de endividamento. O endividamento, quando comparado à capacidade das empresas gerarem caixa para pagar essa dívida. Se esse endividamento é alto, a empresa está mais sujeita, obviamente, aos impactos da crise. Se ele é baixo, vis-à-vis essa capacidade, estão mais protegidas. Outra questão fundamental, o prazo da dívida. A empresa, obviamente, que tem uma dívida muito encurtada, ou seja, muitos pagamentos sendo exigíveis no curto prazo, vão ter mais pressão, vão sofrer mais, enquanto aquelas que têm a amortização mais distribuída no tempo estão mais protegidas. E, finalmente, não há como negar, existem setores que estão mais sujeitos à crise, que são menos vitais neste momento, ou foram, inclusive, instados a parar de operar, e outros que estão mais protegidos e seguem, inclusive, com algum crescimento de venda, né? Esses estão mais protegidos. Então, dependendo de onde a empresa se encontra, as ferramentas ou as ideias que eu passarei a dar em seguida vão se aplicar de forma distinta a cada grupo de empresa. Não há uma receita única para todas as empresas, mas há, vamos dizer, uma caixa de ferramentas do ponto de vista de gestão financeira que cada empresa deve usar aquelas mais apropriadas para a sua situação. Só uma pergunta, Guilherme. Quais são os setores que vão ser mais preservados, na sua opinião, e aqueles que vão ser mais afetados pela crise? Olha, obviamente que essa resposta tem um caráter um pouco especulativo nesse momento, mas pelo que está se desenhando, né, na economia nesse momento, claramente, setores como turismo e lazer, entretenimento, aviação, provavelmente construção no sentido principalmente de habitacional, manufaturas de forma geral, indústria da transformação, educação e até veículos, né? São setores que tendem a sofrer, né? Alguns porque não podem operar e levaram muito tempo para conseguir operar novamente, e outros porque, obviamente, a decisão de gasto dos consumidores para produtos produzidos por esses setores são decisões pesadas que implicam não só em terem caixa, mas terem uma segurança de que terão emprego garantido, crédito e assim por diante. Então, esses setores tendem a sofrer mais. Outros tendem a ficar muito bem. É tudo ligado à agricultura, alimentação, tecnologia da informação, e-commerce, qualquer coisa ligada à saúde, hospitais, planos de saúde, farmácia, medicamentos. Esses são setores que, por serem vitais na economia e estarem, obviamente, na crista da onda, tendem a se sair melhor, tá? Então, acho que entre ganhadores e perdedores, eu vejo mais perdedores na crise nesse momento do que ganhadores, claramente. Então, se eu posso passar para frente, Natália, eu tentei dividir essas ações de uma forma um pouco mais racional em alguns blocos, né? O primeiro bloco, eu acho que é o mais fácil de ser gerido, é aquela saída de caixa relativa a investimentos, naquele conceito de CAPEX, né? Compra de máquinas, abertura de novas lojas, ampliação de fábricas e assim por diante. Claramente, aqui a regra é muito simples, né? Se a empresa tem caixa, ela entrou na crise bastante encaixada, a ideia básica aqui é terminar o que está fazendo e parar por aí. Ou até adotar uma política de investir apenas naquilo que é necessário. Fazer uma revisão do orçamento por ano, de todos os investimentos que estavam planejados e restringir esses investimentos àquilo que é realmente necessário. Se a empresa entra na crise, uma situação de caixa já baixa e dependendo da geração tradicional do dia a dia de caixa para fazer os investimentos, a regra é clara: para de investir e espera o cenário, né? É uma temeridade, obviamente, você continuar consumindo um caixa que você já não tem na continuação de investimentos neste momento, né? Principalmente no quadro recessivo que se seguirá. O segundo bloco tem a ver com um ajuste da estrutura operacional da empresa, ou seja,
é fazer com que a atividade operacional, que provavelmente vai sofrer uma baixa em termos de vendas, né, a gente consiga estruturar os nossos custos e despesas fixos para caberem no novo nível de vendas que a companhia tem. Aqui o objetivo, basicamente, é produzir um resultado, que a gente chama de EBITDA, a margem operacional, né, próxima de zero ou positivo, tentando ver se essa margem não cai a um nível negativo, para que a atividade do dia a dia não consuma caixa. Então, se a minha atividade caiu 30% do ponto de vista de vendas, eu deveria tentar baixar o meu nível de custos e despesas fixos a um patamar que equilibrasse, obviamente, o resultado que eu estou fazendo no limite possível. Isso não é uma situação simples, é desafiador, mas tem-se de se fazer um esforço nesse sentido. Basicamente, aqui as medidas são, em primeiro lugar, a renegociação de contratos, né, objetivando corte de custos, mesmo que temporários, né? Então, você negociar, por exemplo, com o seu locador um corte do aluguel, né, para pagar um pouco menos durante o período que, eventualmente, você não esteja podendo operar. É o caso do comércio, eventualmente, né? Evitar as demissões. Qual é o problema das demissões? No que pese elas ajustarem o nível de custo e despesa, porque folha é um custo importante na maioria das atividades, a demissão ela consome muito caixa. E você pode levar uma desestruturação do seu negócio enquanto o cenário à frente ainda é muito obscuro. Então, aqui a ideia não é exatamente demitir, mas tentar outras alternativas para se economizar do ponto de vista, né, das relações de trabalho. A eliminação total de todos os gastos não essenciais. Eu trabalhei durante alguns anos em empresas sujeitas a ciclos econômicos, né, em commodities, e na época a gente brincava nessa empresa que quando a empresa está sujeita a esses ciclos de alta e baixa, você tem algumas vantagens interessantes. Quando o ciclo está em alta, você ganha muito dinheiro, você surfa a onda, mas os ciclos de baixa te ensinam ou te propiciam momentos em que você pode higienizar a sua estrutura, cortando aqueles custos que, em momentos de bonança, você tende a assumir, a aumentar, a criar, sendo que eles não são necessários. E eu acho que nós estamos nesse momento para as empresas. Revisitar a planilha de custos e eliminar aquilo que não é essencial. Isso é uma maneira boa de higienizar a empresa para a retomada e, ao mesmo tempo, tentar equilibrar a estrutura nesse momento. Atentar para as alterações à legislação trabalhista, tem, obviamente, uma série de mudanças acontecendo, assessorado por advogados, obviamente, de forma a usar aí o máximo possível a economia de gastos nesta área que for possível dentro dos limites legais, e, inclusive, considerar não pagar PLR, bônus, promoções, aumentos neste momento, não cancelando, mas postergando o momento para equilibrar um pouco a questão do caixa. Tá? Eu acho que esse aí pode ser uma boa prática nesse momento. O terceiro bloco de ações tem a ver com a necessidade que as empresas têm de ter um caixa mínimo que permita atravessar esse período. O que a gente chama de caixa mínimo? Tomando por base o que tem acontecido em economias que estão mais na frente no combate ao vírus, né, principalmente a China, é bom a gente imaginar aí, do ponto de vista de projeção, que a gente vai ter aí de 3 a 4 meses de venda zero ou muito baixas, na maioria dos setores afetados, e depois mais 3 ou 4 meses, no mínimo, para poder fazer essa curva de retomada até uma normalidade maior. Ou seja, vamos arrastar esse problema aí até o fim do ano. Portanto, esse é mais ou menos o nível de caixa que você deveria ter. Faz uma projeção do seu fluxo de caixa e a quantidade de caixa que você precisa ter para cruzar esse cenário, né, basicamente é um cenário de 3 ou 4 meses de venda baixa e 3 ou 4 para recuperar. Para fazer isso, primeira questão importante, tomar as linhas de crédito de prazo longo e com carência, né, nem que seja apenas para formar caixa de segurança. Né? Nós tivemos na imprensa aí uma série de notícias de grandes empresas que, nesse momento de crise, mesmo tendo caixa, sacaram todas as linhas possíveis que tinham disponíveis nos bancos, tá? De forma a sentar no dinheiro. O termo é exatamente esse, porque esse caixa é o que te protege de um eventual alongamento dos problemas que a gente eventualmente vai enfrentar na economia. E sempre encarar a diferença entre a taxa que você paga para o banco e a taxa que você recebe na aplicação, que obviamente tem um custo envolvido, como um prêmio de seguro para que a sua empresa esteja segura para atravessar esse deserto que a gente está começando a enfrentar agora.
Obviamente, tem de estar na mesa todo o tempo um aporte de capital ou mútuo de acionistas para suportar a empresa. Essa é uma hora do dono suportar a empresa e não tirar dela dinheiro, o que leva aí ao ponto 10, né? Considerar, inclusive, a postergação de dividendos, juros sobre capital próprio ou mesmo mútuos da empresa para o acionista, né? E, finalmente, garantir que a redução da atividade da empresa, né, libere o capital de giro e esse capital de giro volte para a tesouraria e fique ali protegendo a empresa e reservado para o momento de retomada. Tá? Esse é um ponto complexo, difícil de ser gerido, mas fundamental para a maioria das empresas. Tá? Nesse cenário todo, vale a pena a gente pensar também que a crise ela não só é desafiadora para a maioria das empresas, mas ela abre oportunidades. Tá? E, nesse caso, a empresa que tem mais caixa e mais saúde financeira para enfrentar esse momento pode ter estrategicamente oportunidades de avançar no seu mercado, seja ocupando espaço que o concorrente mais fraco não está ocupando, que ele vai ter mais dificuldade, seja comprando, eventualmente, o concorrente que está fraco nesse momento, ou seja, até diversificando, colocando em prática um plano estratégico que tinha, estava esperando a oportunidade, uma vez que, nesse momento, obviamente, o preço dos ativos, de forma geral, na economia baixa. Então, ter caixa também abre para as empresas uma opção estratégica interessante de avançar, né, neste cenário. Então, caixa nos protege e nos permite ser mais fortes que os concorrentes. A gente não pode desconsiderar isso na maioria dos casos. Tá? Eu vou trazer uma pergunta, Guilherme, do José Celso Marins, que eu acredito que esteja aqui no contexto. Atualmente, as empresas são avaliadas pela sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Portanto, essa análise fica subestimada nesse momento? Eu acho que fica, porque quando a gente avalia uma empresa e toma essa ideia de que a empresa vale a sua capacidade de gerar caixa no futuro, claramente a gente tem hoje um cenário em que a perspectiva, né, de crescimento futuro foi um pouco achatada, né, foi um pouco piorada. Então, não só as empresas geram menos caixa hoje, mas levarão um tempo adicional para conseguir retornar a sua geração de caixa futura a um nível anterior à crise, o que leva, obviamente, a uma desvalorização das empresas, razão pela qual a Bolsa caiu como caiu, né? O que a Bolsa reflete nesse momento é exatamente isso. Os investidores, olhando para os negócios, né, em que estão investidos, percebem que o futuro não é tão brilhante quanto era até 2 meses atrás, porque a capacidade de geração de caixa das empresas piorou. E, obviamente, isso desvaloriza as companhias, eu não tenho a menor dúvida. Bom, tem um ponto aqui importante, Natália, que a gente deve considerar, que é essa questão do investimento em giro. A questão do capital de giro não é uma equação simples para a maioria das empresas, e eu vou me aventurar aqui a adotar um tom um pouco mais professoral para a maioria das empresas e explicar um pouquinho o que é exatamente esse conceito do capital de giro. Dá uma olhada aqui na tela, os ciclos que uma empresa normalmente está sujeita, né? Uma empresa normalmente está sujeita a 2 ciclos principais. Um que a gente chama de ciclo econômico, começa na hora que a empresa compra um insumo, né, e termina na hora que ela vende o produto. Esse ciclo econômico, basicamente, é o prazo médio dos estoques da companhia, formado por matérias-primas, por produtos em elaboração, por produtos prontos para venda que estão na prateleira, né, e assim por diante. Do outro lado, existe um segundo ciclo atuando na empresa, que é o chamado ciclo financeiro. Ele começa quando a empresa paga os seus fornecedores e termina quando as empresas recebem dos clientes, né? Claramente, é o ciclo do caixa. Agora, olha que curioso. Se este aqui é o meu estoque, não sei se todos enxergam o meu mouse, né? Quanto mais longo é o prazo que eu tenho para pagar os meus fornecedores, maior a proporção do meu estoque que está financiada pelo dinheiro dos fornecedores. Então, olha só, essa empresa comprou o produto neste momento, enquanto ela não paga os fornecedores, todo esse prazo aqui do estoque está bancado pelo fornecedor. Neste momento, ela paga o fornecedor e essa porção do estoque passa a ser bancada pelo próprio caixa da companhia, assim como o prazo que ela dá aos seus clientes para que eles paguem. Portanto, a gente pode dizer que o ciclo financeiro de uma empresa é o prazo médio do estoque
mais o prazo médio das contas a receber, menos o prazo que a empresa tem para pagar os seus fornecedores. Não é? Essa é a visão simplificada do ciclo financeiro. Por que eu digo isso? Porque aqui estão os 3 grandes componentes que precisam ser gerenciados na crise nesse momento. Né? O que é a necessidade de capital de giro de uma empresa? É a quantidade de caixa que poderia estar na tesouraria, aplicado num CDB, por exemplo, e que não está investido dentro da empresa para financiar o giro das coisas ou da atividade operacional da empresa, ou para financiar o ciclo financeiro da empresa. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se uma empresa tem faturamento anual de 24 milhões e o ciclo financeiro equivale a 45 dias deste faturamento, a gente pode dizer, fazendo a conta de 24 milhões do faturamento anual por 360 dias, pelos 45 dias do ciclo financeiro, essa empresa tem 3 milhões de reais que poderiam estar no caixa, mas não estão porque estão financiando o ciclo operacional da companhia. Os clientes, os estoques, menos a parcela que os fornecedores estão bancando. Se a venda dessa empresa, por força da crise, cai para 12 milhões, e o ciclo financeiro tende a ser o mesmo, no nosso exemplo, claramente, a gente, aplicando a mesma fórmula matemática, vai chegar à conclusão que a necessidade de capital de giro baixa para 1,5 milhão. Desculpa, esse é exatamente o ponto que eu estava dizendo. Quer dizer, quando a atividade reduz, né, e sendo o investimento do capital de giro função da atividade e do ciclo financeiro, eu libero caixa que estava investido na operação e esse caixa, com muita disciplina de gestão, deve voltar à tesouraria, não só criando um colchão de proteção, mas ficando reservado para o momento em que a empresa reacelera os seus negócios, porque ele volta a irrigar a operação e financiar a operação. Em termos um pouco mais avançados, onde que as empresas investem dinheiro no giro? Né? Basicamente, para financiar os clientes, dando prazo para os clientes pagarem as compras que fazem, para suportar a inadimplência desses clientes, quando eles pagam em atraso, para financiar os estoques da empresa, seja ele quais forem, para financiar o próprio governo nos créditos fiscais, né? Aquela base de impostos que a empresa já pagou quando comprou mercadorias e que vão ser compensados quando ela vender, quando adianta fornecedores e quando paga despesas antecipadamente. Né? Por exemplo, uma assinatura de revista, o seguro de um carro, coisas do tipo. E onde as empresas financiam operacionalmente o seu giro, quer dizer, elas naturalmente tomam dinheiro para financiar esse giro, minorando o esforço que elas têm de fazer no investimento dessas coisas que estão aqui em cima. Basicamente, quando obtém prazos para pagar fornecedores, prazos mais longos, quando tem prazos para quitar os seus impostos, normalmente tem prazos regulares para quitar os vários DARFs, né, estaduais, municipais ou federais, nos prazos para quitação dos próprios salários e das obrigações trabalhistas, e quando recebem adiantamento de seus clientes. Então, claramente, o capital de giro de uma empresa vai ser a quantidade de dinheiro que a empresa colocou em tudo isso aqui em cima, menos tudo que ela tomou de dinheiro na sua operação, nesses itens aqui embaixo. Então, a gestão passa por aí. E, em termos práticos, como é que ela pode fazer uma melhor gestão? Primeira coisa fundamental, cuidar da inadimplência dos clientes, que nessa época tende a crescer. Né? Os clientes, obviamente, têm também as suas dificuldades financeiras e há uma tendência enorme, né, dos recebimentos esperados de uma determinada carteira de clientes simplesmente não acontecer e a empresa tem de renegociar esses prazos para conseguir receber isso de alguma forma para frente. Eu recentemente estava numa empresa atendida aqui pela Fundação, ele tinha 3% das vendas mensais em atraso todo mês, em uma semana de crise subiu para 12%, quadruplicou. Então, o olho crítico nisso aqui é fundamental, né? Não só para cobrar o passado, mas para conceder crédito para as próximas vendas. Obviamente, a tentativa não só de baixar preços com o fornecedor, renegociando o contrato, mas aumentando os prazos com os fornecedores, não só nas novas compras, mas nas contas que já estão por pagar. Né? Não custa nada tentar com o seu fornecedor um prazo adicional. O ajuste, obviamente, do estoque, eu dei aquele exemplo, se a venda cai pela metade, o estoque tem de cair na forma proporcional, isso é fundamental, com muito cuidado para como comprar e quando comprar novamente. Claramente, eliminar aqueles estoques excessivos,
né? Produtos que eu estou super estocado, mesmo que eles vendam bem, fazer um ajuste, postergando, portanto, as novas compras, eliminar, inclusive, considerar a eliminação de estoques daqueles produtos que não giram, quer dizer, é de se desapaixonar, nesse caso, da margem de lucro idealizada e tentar vender esses produtos, mesmo que numa margem de lucro muito baixa ou até zero, simplesmente para fazer caixa, fundamental, né? Você transforma dinheiro aplicado em mercadoria em caixa. Considerar baixar o que a gente chama dos estoques pulmões. O que é isso? É aquela quantidade mínima de estoque que as empresas comerciais têm para um produto que é muito demandado, para que ele nunca falte, nunca haja ruptura comercial. E nas empresas industriais, são aqueles estoques que estão distribuídos nas várias fases da produção, que permite que uma parte da planta pare e a outra continue rodando usando os estoques pulmões, que estão acumulados entre essas várias fases. Obviamente, as empresas têm aí níveis normalmente confortáveis esses estoques, e neste momento talvez valha a pena baixar um pouco, assumir um certo risco de alguma ruptura de produção ou comercial para poder fazer caixa neste momento, né? Claramente, eliminar qualquer antecipação de recursos a fornecedores, uma palavra proibida, e, finalmente, se possível, através de alguma negociação via sindicatos patronais e associações de classe, até mesmo negociar prazo de recolhimento do imposto com os governos, para que eles possam, eventualmente, conceder um pouco mais de prazo para que os DARFs sejam quitados. Tudo isso ajuda a melhorar essa relação do capital de giro e preservar a caixa nesse momento. E, finalmente, esse é o último bloco, eu prometo, é a questão da gestão da dívida, né? É muito interessante que as empresas, ao considerar tomar recursos, olhem sempre recursos mais longos e com carência, né? Onde, nesse período, obviamente, apenas juros sejam pagos, porque permite que o principal seja só desembolsado um pouco mais na frente, quando a crise começar a passar, né? Se linhas novas não forem possíveis, ou mesmo que sejam, não deixar de, eventualmente, renegociar as dívidas atuais, né? Buscando nos bancos um alongamento e até uma carência para pagamento. Vários bancos anunciaram, inclusive, já de pronto, dar 60 dias ou até mais, né, de isenção de pagamento, né, dos financiamentos nesse período, capitalizando isso, né, para as parcelas restantes. E aqui, nesse caso de relacionamento bancário, muito importante. Em primeiro lugar, focar os bancos da casa, com quem você já tem relacionamento, já conhece a empresa, já tem linhas aprovadas. Em segundo lugar, os bancos oficiais, BNDES, BDMG, BNB, BASA e assim por diante, que são os bancos, até por força do seu controle, né, pertencia aos governos, são mais abertos a terem linhas longas, né, nem que seja apenas como provedores de fundo, para que os bancos privados façam repasse. E não esquecer bancos cooperativos, esse é um tipo de banco que tem crescido bastante no Brasil, e também são porta, né, para oferecimento de crédito para as empresas. Os bancos médios são sempre uma opção, mas eles tendem a ser mais restritivos nesse momento, né? São bancos menores e que tendem a fechar suas carteiras com mais velocidade. Portanto, a probabilidade de se conseguir um crédito em bancos médios é mais reduzida do que nos grandes bancos, obviamente, nos bancos oficiais. Então, eu sugeriria seguir essa ordem para abordar os bancos de relacionamento da empresa. Guilherme, as empresas, então, elas devem aprovar linhas ou devem sacar de uma vez as linhas quando aprovadas? Quando essas linhas já estiverem aprovadas, a minha recomendação explícita é saque e põe o dinheiro no caixa. Por uma razão simples. Como nós estamos num momento de exceção, o fato da empresa ter uma linha aprovada não implica que, na hora que ela for desembolsar, essa linha continue disponível, né? O banco pode claramente, alegando as mais diversas razões, mudar a taxa, encurtar a linha, se negar ao desembolso, falando que o crédito, infelizmente, foi cortado por uma política qualquer dentro do banco. Quer dizer, é sempre muito arriscado, nesse momento, você confiar que aquele crédito aprovado e comunicado pelo banco esteja disponível a hora que você precisar. Então, se você tem o crédito, né, é melhor sacar o dinheiro, colocar no caixa, porque uma vez no seu caixa, você tem a certeza de que esse é um dinheiro que pode te servir na hora que você mais precisar, mesmo que isso traga um custo associado, mas é o preço da segurança, tá?
claramente não dá para confiar nesse cenário que as linhas aprovadas sejam sempre disponíveis da maneira que foi prometida. Tá? Bom, e, finalmente, e esse é o último slide, fuja das contas garantidas, os tradicionais cheques especiais, se for possível. São linhas caras, curtas, instáveis, podem simplesmente ser cortadas a qualquer momento, e daquele tipo de linha que é muito usual o mercado pedir, no limite possível, obviamente, com aplicações dadas em garantia. Né? O ideal são linhas que não têm esse tipo de aplicação. Aqui eu estou falando de um mundo ideal, nem ser possível, mas ter isso como norte. Eu sugiro ser muito rápido na abordagem aos bancos. Os bancos também provavelmente estarão enfrentando inadimplência junto aos seus clientes. E acho que quando passar esse primeiro momento, né, que eles estão um pouco mais abertos a negociar, eles vão tender a se fechar mais para créditos novos. Alguns já estão, inclusive, se fechando, e a taxa de juros também já puxando. Então, quanto mais rápido você for, melhor. Né? E, ao final, e essa talvez a observação mais contundente com relação à dívida, mire sempre o prazo, né? Desculpa, mire mais o prazo que o custo das linhas. Por que isso? Não vale a pena deixar de tomar uma linha longa, porque ela custa um pouco mais do que uma linha curta, ou custa um pouco mais do que custava antes da crise. Né? O custo errado, ele aleija, ele, de certo modo, prejudica o seu resultado durante um tempo. Mas o prazo errado, neste momento, pode matar a empresa, porque pode faltar caixa para servir às obrigações. Então, o foco, neste momento, é prazo, não é custo. Não estou sugerindo aqui, obviamente, que você tome dinheiro a qualquer preço, mas seja mais condescendente no preço em prol do prazo. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante. E eu acho que esse é o último slide que eu tinha preparado, então, listando aí no final 25 medidas que eu acho que, pensadas da forma correta, atende essa cartilha à maioria das empresas para enfrentar esse momento do ponto de vista de gestão de finanças. Excelente, Guilherme. Nós temos algumas perguntas. A primeira delas, eu vou condensar um pouco as perguntas da Lilian Guimarães e da Márcia Cristina Rigo, que trata basicamente e quando você já tinha um caixa apertado. A Lilian fala especificamente, empresas que têm caixa apertado e folha de pagamentos alta, quais alternativas? E a Márcia já traz, e as pequenas empresas que não têm grandes caixas? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Guilherme. Tá. É uma situação crítica, né? Realmente, a gente tem como boa prática na gestão de finanças de uma companhia que ela sempre tenha de 1 a 2 meses de faturamento no caixa. Essa é a boa prática. Né? Ela mantenha consistentemente um caixa de segurança para enfrentar épocas como essa. Né? E a maioria das empresas pequenas ou não tem essa consciência ou não consegue montar esse caixa. Então, entrar na crise sem caixa, nesse momento, é um negócio gravíssimo. Né? E as alternativas aqui primeiro, sacar as linhas de crédito possíveis. Então, se você tem, mesmo que contas garantidas disponíveis, tudo, saque antes que elas sejam cortadas, ponha todo o dinheiro possível no caixa. Acho que o acionista, neste momento, ajudar a sua empresa é fundamental, né? Claro, obviamente, se ele tiver recursos para tanto. Aquelas empresas que têm até 10 milhões de faturamento, o governo disponibilizou, através dos bancos comerciais, uma linha de crédito para pagar folha, né? Então, pelo menos na questão da folha, você tem um caminho para seguir. Agora, fora isso, se nenhuma dessas alternativas forem suficientes ou não estiverem disponíveis de alguma forma, não há como a não ser negociar de forma muito dura com as suas contrapartes para, neste momento, eleger aqueles pagamentos que são fundamentais para a sobrevivência da companhia. Ou seja, a empresa vai ter de entrar numa relação de estresse com todas as suas contrapartes, de alguma forma, para tentar sobreviver. Né? Eu diria que empresas que entraram na crise sem caixa são aquelas que, com certeza, estão mais fragilizadas nesse momento. É um cenário grave e que determina medidas imediatas, contundentes e imediatas. Né? Não espere o dia de amanhã, faça já. Comece a negociar com todo mundo. Né? Não tem outro jeito, não. Isso linka um pouco com a pergunta da Janaína Faria. Vale a pena tomar empréstimo para saldar impostos? Olha, eu entendo que sim. Eu
parto do pressuposto que quanto mais correta a empresa for na manutenção dos seus pagamentos, todos os pagamentos, né, fornecedores, impostos, salários, bancos e tudo, mais preservada ela sai da crise em termos de imagem, credibilidade, até de moral interno. Então, eu acho que a gente só deve inadimplir com alguma coisa se não houver outra alternativa, né? A boa prática é sempre pagar as contas. Claramente, né, afora esse aspecto, se você considerar o custo da tomada de recurso e a multa eventual que você tomará ao não pagar os impostos, né, é claro que, desconsiderando aí que você possa ter um novo refis lá na frente, que teria um monte de isenções, é uma questão matemática de você ponderar o custo da multa e juros do imposto em atraso e o custo do empréstimo. Não pagar imposto costuma ser muito caro se a gente não tiver um refis nos esperando do outro lado. Então, a minha recomendação, a priori, é sim, vale a pena. Tá? Se você tiver linhas disponíveis, tente manter todos os seus compromissos em dia, o que não significa renegociá-los, né? Acordar prazos novos, mas evite ao máximo não pagar, porque o ganho de imagem que você terá lá na frente é bastante significativo, vale a pena. Excelente. O Marcelo traz uma dúvida, Marcelo Prado Santos. Neste momento, vale a pena dar um passo atrás em produção se as vendas estão ruins e ajustar seu caixa para depois ser mais agressivo em vendas? Claramente, claramente. A gente não deve, no momento que não está vendendo, produzir para estoque, né? Manter produção neste cenário é estocar dinheiro, né? Claramente. Então, a produção deve ser imediatamente reduzida ou parada. Né? Você, com isso, diminui todos os gastos variáveis da companhia, que são aqueles gastos que você incorre somente quando você produz e ou vende. Exemplo, matérias-primas, né, que estão sendo consumidas no seu produto, e restringe os gastos da sua companhia aos gastos fixos, que são aqueles que ocorrerão independentemente da produção. Exemplo, a folha de salários. Então, você não só poupa caixa, mas evita estocar esse caixa, né, em produtos na prateleira que não tem um consumidor na outra ponta para comprar. Então, com certeza, nós temos um exemplo contundente no mercado, está público, que são as montadoras de automóveis. As vendas de automóveis desabaram, ninguém, né, consegue comprar carro nesse momento, até porque a maioria das concessionárias devem estar fechadas e, portanto, não faz sentido que as grandes montadoras continuem estocando veículos nos seus pátios. Férias coletivas para todo mundo. Eles continuam mantendo as folhas, independente aí das negociações trabalhistas, mas estão poupando toda a matéria-prima que estaria sendo comprada e consumida para fazer carros para serem estocados. Então, a resposta é direta. Baixou venda, baixa a produção de forma imediata, não tenha dúvida, e poupa a caixa. Entre as ações possíveis para preservar caixa que você citou, Guilherme, uma delas foi alongar prazos com fornecedores, essa questão da negociação. E aí o Lucas Domênico Elmor trouxe a seguinte pergunta: e quando os clientes pedem prazos para nós, como sair disso? Essa é uma relação extremamente complexa, né? Da mesma maneira que a gente pressiona os nossos fornecedores, nós somos pressionados pelos clientes. Eu tenho a opinião que, nesse cenário, você ser inflexível não produz relações ganhadoras a longo prazo com os seus clientes, né? A carteira de clientes de uma empresa é sempre algo muito precioso, né? E tratar os clientes com a compreensão possível nesse momento e com a flexibilidade possível é muito importante, inclusive, para manter essa relação a longo prazo. De forma que eu entendo que, e por isso que um empréstimo ou uma injeção de capital, ou uma melhor gestão de estoques nesse momento, ajuda muito a empresa a ter musculatura para conseguir suportar aqueles clientes que precisam, né, de uma ajuda nesse momento, e principalmente aqueles clientes que são importantes para a companhia e que ela quer manter esta relação a longo prazo. É claro que, obviamente, a gente, nesse cenário em que tudo é urgente, tudo é grave, o cobertor tende a ser curto, né? E você vai ter de fazer aí algumas ginásticas e, eventualmente, escolher aqueles clientes que você deve suportar e aqueles que, infelizmente, você vai perder ou vai tratar de uma maneira mais dura, não há como. Mas acho que a regra aqui, claramente, é
rigidez total é contraproducente, abertura total para suportar qualquer pedido também não é bom. É uma questão de equilíbrio que tem que ser estudado no caso a caso, né? Mas eu acho que é importante você focar aqueles clientes, né, curva A, que são os fundamentais, que você vale investir um dinheiro para proteger essa carteira em prol da retomada lá na frente. E aqueles que não são importantes, aí paciência, deixa para lá e faz o que for possível para receber o mais rápido possível. Os empréstimos são citados aqui como formas de possíveis ações para preservar esse caixa. O Samir Bachur, de São Paulo, ele pergunta: empresas em recuperação judicial, que naturalmente os bancos não estão disponibilizando crédito, há alguma recomendação mais específica? Bom, essa é uma situação complexa, porque você tem a porta do crédito fechado. Neste momento, obviamente, eventualmente, os acionistas não estão nem juridicamente preparados para aportar recursos. A gestão aí do capital de giro e da relação com fornecedores, estoque e clientes se torna ainda mais urgente e importante. Agora, claramente, essa é a situação de empresas que terão problemas graves, né? Não é uma situação simples. Difícil. Não tem muitas palavras animadoras nesse caso, não. Mas eu acho que aí a gestão do capital de giro é talvez a única salvação que essa companhia tenha. Fazer uma boa gestão da sua carteira de estoques, clientes e fornecedores. Não tem outro jeito. E cortar custos. Gastos que não sejam essenciais, mas é cortar com força, sem dó. Tá? Quanto mais rápido, melhor. Francisco M. da Rocha pergunta: bancos que usam FDIC são alcançados pelas MPs? Os FDICs, eu entendo que MPs são as médias e pequenas empresas. Eu estou interpretando a pergunta dessa forma. Os FDICs que têm funding local, né, que são muito típicos de praças, né, onde a empresa atua com investidores locais e tudo, esses FDICs costumam trabalhar com empresas pequenas, né? E FDICs, obviamente, são caros, né, tendem a ser muito caros, mas são alternativas interessantes, principalmente porque financiam a sua carteira de recebíveis, quando normalmente os bancos comerciais talvez não estejam abertos ou são flexíveis o suficiente para assumir esses riscos. Então, eu acho que vale sim, mas mirando não os grandes FDICs, né, geridos pelos grandes gestores de ativos, e sim aqueles típicos de mercado local, onde talvez o conhecimento do acionista, diretamente com o gestor do fundo e o investidor, faça com que essa ponte seja mais fácil. Tá? Eu acho que, nesse caso, eles estariam abertos, sim. Mas é um dinheiro caro, você não tem a menor dúvida disso. Mas é melhor dinheiro caro do que dinheiro nenhum neste momento. Eu acredito que o Francisco tenha falado de medida provisória. Bancos que usam FDIC são alcançados pelas medidas provisórias? Bom, aí, medidas provisórias. Nesse caso, para ser honesto, eu entendo que não, porque a gestão das carteiras, mas um entendimento assim, sem nenhuma pesquisa mais profunda, tá? Teria de pesquisar isso um pouco mais. A gestão das carteiras de FDICs, elas não estão sujeitas às regras do sistema bancário, né? Do ponto de vista de carência e tudo, que eu entendo que não. Eu acho que é uma negociação caso a caso entre o devedor e o gestor do fundo, representando aqueles investidores. Mas, de novo, preciso pesquisar um pouco mais, Francisco. Não tome essa resposta como definitiva. Aqui é uma impressão. Guilherme, e olhando assim para trás e pensando no futuro um pouquinho, que lições que nós já podemos tirar dessa crise no que tange à gestão do caixa? Olha, eu acho que tem duas lições aqui que são contundentes para a maioria das empresas. A primeira delas, eu até já falei, uma empresa, para estar equilibrada e segura, ela precisa ter caixa. Né? Quanto de caixa? Isso é uma regra difícil da gente estabelecer, de forma geral, para todos os setores, mas, em geral, entre 1 e 2 meses de faturamento é um nível de caixa bom, que protege a empresa na maioria dos cenários de estresse, e que, apesar de custar, né, porque, obviamente, o caixa aplicado ele rende menos do que é o caixa aplicado na atividade operacional, o
caixa aplicado no mercado financeiro é menos interessante, mas é um preço que as empresas têm de pagar, um prêmio de seguro para uma proteção, não para crises desse tipo, mas para coisas muito mais usuais do dia a dia, né? De problemas na produção, de sinistros que podem acontecer, de crises localizadas nos seus mercados, e assim por diante. Claro que, por uma crise de proporções como essa, ainda mais verdadeira. E a segunda lição é que é muito importante as empresas terem uma relação com seus bancos bem azeitada. Eu não estou sugerindo que as empresas tomem sempre dinheiro, né, e mantendo o endividamento com os bancos, não é isso. Isso também tem, de certo modo, uma lógica financeira e econômica, mas que não está na pauta aqui, mas no sentido de você ter aqueles bancos da casa e que você mantenha uma relação de serviços, de fornecimento de informações, de estar sempre, né, trocando ideias e informações com esse banco para que eles conheçam a sua empresa, porque neste momento você ter linhas aprovadas e uma relação já constituída com os bancos, formalizada, ajuda muito a acelerar o processo de tomada de recurso e dar aos bancos segurança que podem emprestar para você. Aquelas empresas que nunca tomaram dinheiro, porque nunca precisaram, e por isso também não se relacionam com o sistema bancário dessa forma estruturada que eu estou dizendo, na hora que precisam, não conseguem encontrar o banco aberto para poder fornecer recursos. Não que o banco eventualmente não goste da empresa, mas o processo de crédito é um processo formal e regulado, por lei, inclusive, no funcionamento dos bancos. E, portanto, ele tem uma burocracia natural, ele leva um tempo natural, né, para ser percorrido até que as linhas estejam disponíveis. Se a empresa que não tem isso, nessa hora tem um problema grave. Ela precisa de começar esse processo, e isso costuma levar bastante tempo, 60, 90 dias, né, quando tudo está bem. Você imagina com os bancos também trabalhando mais ou menos no home office e com a quantidade de pedidos e negociações e a enxurrada de coisas nesse momento, essas empresas tendem a ficar no fim da fila. E é um problema. Então, acho que essas duas são as grandes lições. Mantenha os seus fornecedores de dinheiro bem azeitados numa relação, essa relação bancária, e mantenham sempre um caixa de segurança, independentemente do momento da economia. Ele sempre pode ser útil para proteger a companhia. E eu acho que essas duas lições estão sendo aprendidas agora. Excelente, Guilherme. Nós temos mais algumas perguntas finais aqui. O Felipe Pinheiro pergunta sobre a prorrogação de impostos como FGTS, PIS e COFINS. Como o senhor vê isso para impacto e planejamento de fluxo de caixa? Eu vejo como uma excelente notícia. Quer dizer, todas essas brechas legais que o governo tem oferecido às empresas é um alívio de capital de giro ou de fluxo de caixa que deve ser usado no limite, né? Mesmo que a empresa tenha ainda algum caixa que poderia honrar esses pagamentos, é importante reservar esse caixa para outras eventualidades, porque, né, uma série de coisas complicadas têm acontecido, e fazer uso desses prazos sem nenhum problema, né? Isso é ser boa gestão de capital de giro, e eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que essa é uma maneira rápida que o governo tem, em todas as esferas, de apoiar as empresas, e esse capital chega às companhias de forma automática, simplesmente prorrogando os prazos. É muito mais eficiente e rápido do que, eventualmente, você liberar um crédito novo através dos bancos para pagamento de folha, por exemplo, né? Eu acho muito mais eficiente, então faça uso no limite disso. Eu acho que isso é espetacular e deveria ser, na minha opinião, usado no limite pelos governos para apoiar as empresas nesse momento. Excelente. Guilherme, o José Luiz Argeme, ele traz um outro viés aqui. É o momento de desenvolver a economia colaborativa e dos ganhos relacionais? Essa afirmação faz sentido no cenário atual? Olha, esse tipo de abordagem, eu diria assim, bem fora da norma dos negócios, no momento que a gente está vivendo esse turbilhão, é muito difícil na prática de ser aplicado, né? Mesmo que seja uma ideia bacana, interessante, eu não acho que isso é algo factível no curto prazo, onde todo mundo, neste momento, está preocupado em sobreviver. E eu entendo que, e eu já estou sentindo isso na prática, tá? Com as diversas empresas que eu tenho acompanhado, nós começamos essa crise de uma maneira assim, muito colaborativa, muito aberta, empresas abrindo as possibilidades de uso dos seus produtos sem
pagamento, ou sendo muito bondosas em algumas questões, dando prazo, blá, 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 mas eu já estou sentindo que o mundo real já está começando a se fechar. Eu tive nos últimos 2 dias em reuniões com empresas em que, quando a realidade surge realmente, em que a conta surge para ser paga, o jogo é mais pesado, é mais bruto, sabe? E eu acho que está acontecendo exatamente o oposto. Eu imagino um recrudescimento das relações à medida que a crise se agrava, onde cada um vai tentar, na verdade, sobreviver. E é como, na verdade, aquela situação que está todo mundo no cinema, pegou fogo, a porta de saída é pequena, e nessa hora o instinto nos faz sair da maneira que for para sobreviver. Eu acho que esse tipo de abordagem ele é interessante, mas ele tem que ser plantado mais a longo prazo. Ele não é algo que resolve um problema na emergência. Na emergência, de fato, eu aposto mais em políticas governamentais do que questões mais ligadas a essa reestruturação da maneira das empresas e das pessoas fazerem negócio. É algo a longo prazo, né? Eu acho a longo prazo, é uma mudança de filosofia empresarial e de gestão complexa, né? Que vai levar tempo para ser absorvido na sua integridade. Eu acho que, nesse momento, é o governo mesmo suportar da maneira mais eficiente possível as empresas, para que elas possam sobreviver, em primeiro lugar, e manter suas estruturas intactas, as suas relações de trabalho e assim por diante, para que a retomada depois seja mais fácil, né? As empresas são frágeis e perder muitas empresas vai, obviamente, trazer uma consequência enorme depois da crise do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de geração de riqueza, de pagamento de impostos e assim por diante. Então, acho que a política fiscal é, neste momento, a alavanca mais importante que a gente tem para ser usada no Brasil e no mundo. Guilherme, pegando um gancho na sua fala, nós vamos para as 2 últimas perguntas. A primeira é do Fernando Augusto, ele fala sobre impostos também. O parcelamento dos impostos não podem gerar uma bola de neve? Para os devedores, com certeza, podem. Mas é aquela situação, se você não tem como, neste momento, pagar, vão parcelar e a gente vai buscando as soluções à medida que o tempo passa, né? Eu não tenho dúvida que você deve fazer esse uso, porque, na verdade, existem outras questões importantes que a gente tem de considerar. A crise ela não vai... Tem muita especulação se nós estamos numa crise em V, ou seja, uma queda rápida e uma volta rápida ao caminho original, ou se nós estamos numa crise em U ou em L, onde a queda acontece rápida e este retorno ele é mais lento. No U ele é mais lento e no L, eventualmente, ele nem acontece, né? Você imagina a forma de um L. A gente mergulha na crise e permanece nela a longo prazo. Está muito cedo para a gente saber a extensão, né, da crise, a profundidade. Então, nesse momento, você preservar a caixa é importante, porque você não sabe a inteireza do impacto que isso vai ter na sua empresa. Então, empurrar um pouco para frente, obviamente pode ter a questão, um cenário de bola de neve, mas eu acho que está muito cedo para a gente tomar uma decisão racional de que isso eu consigo pagar e eu saio da crise na boa, porque eu não sei a dimensão da crise. Então, nesse momento, acho que a palavra certa é sentar no caixa. Quanto mais caixa, melhor. Essa é a regra. Ótimo. Então, para encerrar, eu vou trazer a última pergunta da Janaína Faria, em que ela pede dicas. Dicas para negociar os juros de um empréstimo junto ao banco. Eu diria que assim, é muito complexo esse momento, porque, obviamente, os juros depende muito do porte da empresa, da relação com o banco, depende muito do volume do empréstimo, do prazo, mas eu diria o seguinte, quanto mais transparente for a sua relação com o banco e demonstrando que o seu objetivo, de fato, é viabilizar uma linha que permita que você siga adimplente com o banco, e, portanto, a quantidade de juros que cabe nesse fluxo é determinado nível, né? Quanto mais aberta for essa conversa e genuína ela for, eu acho que a maior probabilidade do banco entender você e ser eventualmente aberto a negociar uma taxa de juros mais condescendente. Agora, não há dúvida
Num cenário como esse, principalmente para pequenas e médias empresas, a taxa de juros subiu porque o risco associado aos negócios subiram. Não há como escapar disso. E dinheiro, como qualquer mercadoria, tem preço. E juros é preço do dinheiro. E, portanto, o dinheiro está mais caro. Porque o risco associado ao uso do dinheiro está maior. Ressalvado esta questão, né, que vai estar mais caro, eu acho que essa relação de ter muita transparência no seu fluxo de caixa, de como você imagina ultrapassar a crise, é mais fácil para o banco te ajudar. É muito claro, gente, que o maior interesse do banco é fazer com que os seus clientes tenham sucesso, porque o sucesso dos clientes dos bancos é a garantia de que eles serão reembolsados nos seus empréstimos. Os bancos não querem, obviamente, quebrar os seus clientes, porque eles sofrem junto. Mas essa relação precisa ser uma relação aberta e honesta, né? Você não tentar passar a perna no banco, para que também o banco não tente passar a perna em você. Quanto mais positiva e bem construída for essa relação, do ponto de vista técnico, transparente, né, sustentável, melhor é. E eu acho que a única maneira, a não ser pedir e chorar para o seu gerente dar uma taxa mais baixa, é você construir um racional lógico do ponto de vista financeiro que justifique por que uma taxa mais baixa é o possível para você pagar e é o justo para você pagar. Não há outro jeito. Professor Guilherme, eu agradeço muito. Desculpa, Natália, só uma observação rápida. Não se esqueça uma coisa, concorrência é fundamental. Se você está na mão de um único banco, você está, obviamente, numa situação fragilizada, como em qualquer relação com fornecedores. Então, ter concorrência entre bancos, para você ter opções na mesa, ajuda também a baixar a taxa de juros. Não se esqueça disso. Desculpa essa última observação. Não, mas foi super concisa e super dentro do que a gente está discutindo, necessária nesse momento, né? Muito obrigada, professor Guilherme, por todas as dicas e as ações nesse momento assim tão turbulento que estamos vivendo, essas boas práticas. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço o convite. Nós agradecemos muito, lembrando que esse webinar vai estar disponível no canal da Fundação. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Amanhã, às 16 horas, nós estaremos aqui novamente com o tema Compliance em tempos de lockdown, com Dalton Sardenberg e Bernardo Portugal. Eu agradeço novamente a audiência de vocês e até amanhã. Bom final de tarde. Tchau, até mais. Obrigado.